Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Atlanta Falcons? Sejam bem-vindos ao episódio 122 do Falcons Play Action, preview da semana 5 contra os Texans. Um jogo que, durante a off-season, que a gente tinha uma expectativa, depois, passadas as 2 primeiras semanas, a gente ainda tinha um pouco mais de certeza que seria nesse aspecto, mas, porém, nas últimas duas teve uma mudança de chave aí, uma mudança de moral, digamos assim, de ambas as equipes, que pode mudar bastante o rumo da partida. Hoje comigo aqui o Gabriel, convidado que cobre o lado dos Texans, torcedor dos Texans. E aí, cara, tudo certo? Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. E aí, Vitor, tranquilo? Cara, a gente que agradece o pessoal lá do Texanos do Brasil e bora lá fazer um programa É legal isso, hoje. é isso, cara. Então, antes da gente iniciar, peço para vocês nos seguirem nas redes sociais, @FalconsPlayBR, no Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, enfim, todas as redes sociais aí, para ter todos os conteúdos em áudio, em vídeo e também em texto. E o Gabriel, divulga aí, cara, por favor, as redes sociais dos texanos, onde vocês estão, o que Boa, vocês a fazem, gente, então assim como faz o vocês, jabazinho aí. tem um podcast lá, né? A gente tá com ele parado essa temporada por alguns motivos ali que tá ruim de agenda, mas enfim, a gente costuma ser bem ativo, esperamos voltar o quanto antes. Por enquanto, a gente está mais ativo em cobertura no Twitter mesmo. Você pode seguir lá, Texanos do Brasil, que a gente está todo jogo fazendo a cobertura. É isso, cara. Fechou. Então, vou deixar os lances da última partida dos Texans rolando aqui de fundo enquanto a gente conversa um pouco mais. Cara, acho que o primeiro ponto e o mais importante e o CJ Stroud, como que tá essas 4 semanas aí, surpreendendo muito positivamente, quais os pontos fortes e fracos. Eu confesso que a gente sempre faz um podcast aqui sobre cada posição do draft dos prospectos e eu tinha ele como QB1, então fico feliz que ele tá jogando nesse nível aí, nessas 4 primeiras semanas como calouro. Cara, eu acho que o Stroud, o que a gente pode falar dele é o seguinte: talvez exista alguma surpresa em termos do quanto está potencializado, mas não das características, né? A principal qualidade, como todo mundo já sabia desde o início do processo de draft, é a parte da precisão dele. É o quanto o cara o ball placement dele é uma parada meio absurda e a gente sabe disso tem algum tempo. E a principal dificuldade é a mesma que a gente via no college, que é o quanto ele sofre contra a blitz, né? Talvez ele seja, se eu não me engano, em stats ele é o 29º quarterback da liga contra a blitz. A questão é que ele está um pouco melhor nos pontos fortes do que a gente poderia imaginar. Ele tá com mais de 300 jardas e nenhuma interceptação em 4 jogos. Eu acho que esses números quem tem é o Mahomes, o Aaron Rodgers e o Andrew Luck, talvez são 4 ou 5 quarterbacks que tem essa Uhum. stat. Como E calouro, como calor. sim. O Mahomes, na verdade, acho que considerando o segundo ano dele, né? Porque o Sim, primeiro mas o ele primeiro como disputou. titular, sim. É isso. Então, então é mais ou menos isso que a gente tem dele. E tem um outro ponto fraco, mas eu não sei o quanto eu consigo colocar de culpa dele, que está sendo bem pouco comentado, pelo contexto também, o Houston Texans é o pior time da liga em red zone, né? Então, Caramba. não dá para botar tudo no colo dele. A gente está Não com imaginava. problemas de linha ofensiva, mas nas 20 últimas jardas o time é bem, bem complicado. Um pouco também tem a ver com o CJ Stroud, que tá sendo conservador nesse início e nem consigo dizer que isso seja um erro. Provavelmente isso é algo combinado com Uhum. comissão técnica, enfim. Então, é bem na linha do que a gente esperava, em termos de características, mas um pouco melhor, te confessar, um pouco melhor do que, em termos de nível apresentado, do que a gente ia chutar na primeira semana. Entendi. Cara, eu pelo menos gostava muito dele saindo do college, então ver ele performando assim não me surpreende. Me surpreende mais pelo fato que você comentou, né? Que essa linha ofensiva aí tá bem baleada. A gente tem os possíveis retornos aí do Titus Howard e também do Laremy Tunsil, né? Essa semana. Não sei se você tem mais informações, se é algo que é plausível, é possível, ou é algo mais improvável, deve ficar para mais para frente o retorno dos dois. O Titus a gente está dando como certeza, assim, vou ficar bem, Aham. bem surpreso se ele não jogar. O Shaq Mason, que é o titular
como right guard também aparentemente vai para o jogo, mesmo tendo algumas limitações. O center titular parece que volta, então provavelmente vai ser a primeira semana que os Texans vão ter a sua linha ofensiva titular na liga, né? Tem uma dúvida em relação ao Tanso. A gente ainda não sabe, a expectativa hoje é que sim. Não vai ser exatamente a linha titular, porque tem um jogador que está fora da temporada, né? Que é o Kendrick Green, né? Exato, é o Kendrick É. Green. Que foi inclusive uma surpresa o quão bem ele jogou as 4 primeiras partidas, porque ele não seria o titular, ele seria o reserva do Kenyon Green, que foi um Sim. calouro no ano passado. Mas provavelmente a gente vai passar bastante tempo sem o Kenyon Green, então considere-se essa linha como a quase titular, só na posição de left guard, que tem ali uma dúvida. Eu acredito que vai jogar o Josh Jones invertido. Tá, e cara, assim, a expectativa é de uma grande melhora, porque a gente sabe que linha ofensiva é algo muito de sintonia, de entrosamento, e assim, chegando tantos jogadores de lesão ao mesmo tempo, como você acha que isso pode impactar o jogo dos Texans, que vem performando muito bem nas últimas 2 semanas? Essa é a questão que o Houston Texans tem uma linha titular muito boa, tem uma linha Sim. titular para fazer um bom trabalho. E o time sofreu muito nas 2 primeiras semanas. O Stroud foi sacado, assim como o Watson era sacado na temporada de calor. E essa linha com os reservas melhorou bastante nas 2 últimas semanas. O que eu acho que dá para esperar? O jogo do Texans vai mudar muito. E isso pode ser um problema na primeira partida, porque esse time não foi construído para jogar como está jogando. Ele foi um time construído para, primeiro, corrida, um time voltado para a corrida. Por isso que tem o Singletary, que tem o Demon Pierce ali, e tem recebedores de rota curta, né? O time tem o Tank Dell, tem o Robert Woods, enfim. Então, por um lado, a expectativa é boa, porque é a primeira vez que a gente vai ver essa boa linha ofensiva jogando, e talvez seja a primeira boa linha ofensiva dos Texans, não sei, desde a época do Dwayne Brown. Mas o problema é que ela pode estar muito desintonizada e a gente não sabe como que esse time vai jogar agora, se vai se manter o que está dando certo até o momento ou se vai se voltar para o plano original. Para quem não sabe, o coordenador ofensivo do time é o Slowick, né, que era o coordenador de jogo aéreo do 49ers, então é possível que a gente tenha bastante surpresas durante o jogo e ninguém sabe prever exatamente o que vai acontecer, porque é assim que esse pessoal trabalha, né? Cara, é impressionante como tudo que sai lá dos 49ers, a gente vê o Mike McDaniel fazendo um trabalho excelente nos Dolphins, como tudo que sai ofensivamente e defensivamente também. É impressionante como tudo dá certo ali, né? Cara, e assim, né, falando um pouco sobre esse corpo de recebedores aí, a gente tem o Nico Collins, tem o Tank Dell, tem o Robert Woods, tem o Dalton Schultz, então assim, não é aquele corpo de recebedores de skill players, digamos assim, apesar de eu gostar também do Damon Pierce, do Singletary estrelados, mas é um corpo de skill players competentes, o quanto eles estão ajudando o CJ Stroud, o quanto é mérito do Stroud por essa performance ofensiva boa nas últimas 2 semanas. Cara, eu acho que é um time de recebedores de skill players, na verdade, voltados para bem feito para um calouro, tá? Uhum. São jogadores de bastante segurança e de muita criação pós-recepção. Apesar do ball placement do CJ ser muito legal, você não vê ele precisando lançar 30, 40 jardas constantemente. Vez ou outra, essa jogada funciona com o Nico, mas costuma ser um jogo mais curto. Então, para um calouro, eu acho que isso ajuda muito, principalmente a bola de segurança de um calouro é o Tyrande e o Dalton Schultz. Ele não é Sim. uma estrela, mas ele é bastante competente, né? Então, é que eu acho que é o que pode se esperar daquilo ali. Muito jogo curto, muito jogo entre as linhas. Confesso que por ser do outro lado da liga, eu assisto muito pouco o Atlanta Falcons, então eu não sei como é que tá a questão de linebackers, de safety. Acho que a última vez que eu prestei muita atenção nos Falcons era o Ken O'Neal, ainda era o safety, então não sei que como é é no que tá. New. É nossa, até me fugiu o nome o Demonte Casey, provavelmente devia ser a dupla Isso. de safety. Cara, assim, né? Os Falcons trocaram de coordenador defensivo da última temporada para essa, então o Ryan Nielsen, que era do Saints, veio para cá. Ele é um cara muito mais agressivo do que o antigo, que era o Dan Pease, que era um cara de marcação em zona. É aquele cara de sempre forçando o adversário e conquistando as jardas aos poucos e tudo mais, tentando forçar os erros do quarterback. O Dan Pease já é um cara mais. O Ryan Nielsen já é um cara mais agressivo, que joga muito com marcação homem a homem. A gente tem uma secundária, para mim, muito boa sim, vai, boa, com bons nomes. A gente tem o AJ Terrell, que para mim é um corner, acho que tranquilamente top 10 da liga, se não for um top 5 ali, que por mais que
tenha cedido touchdown para o Calvin Ridley na semana passada, só cedeu 2 recepções, então foi praticamente um touchdown que foi um erro individual dele e mais nada durante o jogo todo. A gente tem o Jeff Okuda, que foi trocado nessa temporada dos Lions para os Falcons, que vai ter o segundo jogo completo dele agora contra os Texans, e é um cara muito físico também, eu gosto bastante dele, jogou bem contra os Jaguars na medida do possível, e o Jesse Bates, que para mim acho que tá sendo o melhor safety nessas 4 semanas aí da NFL, tem 3 interceptações em 4 jogos. Então, assim, eu vejo. Vai ser curioso ver como vai ser esse sistema de marcação. O AJ Terrell geralmente é um cara que se dá melhor contra recebedores rápidos e não físicos. Então, eu não sei se ele ficaria mais no Tank Dell do que no Nico Collins. Já o Okuda é um cara um pouco mais físico, porém, eu não sei se ele tem nível para ficar mano a mano com o Nico Collins o tempo todo. Então, vai ser curioso. E sobre o Dalton Schultz, cara, a gente perdeu o Troy Anderson, que foi uma pick de segunda rodada do ano passado, que estava jogando bem, um cara muito, muito atlético, muito explosivo, e tá com o Nate Landman, que é um reserva que tá surpreendendo positivamente, porém a maior deficiência dos 2 linebackers do interior ali, né, do inside linebacker dos Falcons, é a cobertura no jogo aéreo. São 2 linebackers que suportam muito bem nas blitzes, mas no jogo aéreo deixam um pouco a desejar, então pode ser que os Falcons sejam punidos aí no meio do campo, com essas faltas curtas e intermediárias pelo Dalton Schultz e pelo CJ Stroud, provavelmente. Cara, então, passando um pouquinho para a defesa, se você quiser falar algo mais sobre o ataque, você me interrompe aqui que a gente pode comentar. Como a gente tem a segunda pick geral no ataque e a terceira escolha geral na defesa com o Will Anderson, como está sendo a performance dele até aqui, o que ele está impactando positivamente nessa defesa até o momento? Cara, o Will Anderson, ele é um cara que você só vai conseguir entender o impacto dele a partir do momento que você assistiu o jogo, né? As stats deles não são tão gritantes assim. Ele conseguiu um sack, se eu não me engano, até agora, mas ele é um dos jogadores que mais pressiona o quarterback. Então, são atuações eficientes e discretas, eu chamaria isso. Não acho que ele seja o principal jogador do pass rush hoje. O principal é um cara bem escondido, mas que está performando bem demais, que é o Greenard. E, na verdade, desde que ele foi draftado sem querer, inclusive, coisas do Bill O'Brien. Caramba. E talvez tenha sido a melhor pick dele, quando ele não fez o que ele queria. Enfim. Então, o Will Anderson está tendo um jogo mais discreto. Ele já ajudou o time a preencher uma lacuna que era contra o jogo corrido, que continua ruim, mas era uma tragédia. Então, eu acho que ele está sendo até um pouco sacrificado pelas deficiências do time, mas até o momento ele vem agradando bastante. Entendi. Cara, eu sempre vejo, eu vi poucos comentários sobre ele até aqui, porém, eu sempre achava muito difícil um cara do nível dele não ter um impacto imediato aí, assim como, assim, né, apesar de serem posições diferentes, assim como eu sabia que o Bijan já ia ter o impacto direto nos Falcons, e, cara, assim, eu, sendo bem honesto, a minha esperança acho que o caminho para a vitória dos Falcons, para mim, acho que é um só, vai ser esse jogo terrestre encaixar nessa semana. Os Falcons... Tem um confronto que eu acho que é o que vai decidir o jogo, é o Bijan contra o Jalen Pitre. Tá, Porque cara, a eu linha sei que eu gosto muito. defensiva dos Texans não dá conta do Bijan. Então, o time vai depender, inclusive porque o Sheldon Rankins não tá jogando nada, e ele deveria ser a âncora daquela linha, então conter o Bijan vai passar pelo Pitre. Sim. Cara, eu, sendo bem honesto, espero que, assim, né, os Falcons estão nesse projeto Desmond Ridder aí durante essa temporada de 2023. Ele teve, foi algo meio surpreendente, porque ele teve uma regressão do ano passado para esse, sendo que ele teve a volta do Kyle Pitts, teve a adição do Bijan e teve uma off-season inteira para se preparar como titular. Eu acho que está algo mais relacionado à pressão desse time, já está no terceiro ano desse rebuild com o Arthur Smith e com o Terry Fontenot de já querer almejar os playoffs, e acho que é uma pressão válida pela torcida e pela expectativa criada como um todo depois dessas contratações da off-season. Porém, cara, os Falcons nessas últimas 2 semanas se tornaram algo muito previsível de ser parado. Os times estão jogando com 8, 9 defensores no box
praticamente toda a primeira descida e segunda descida, e basicamente desafiando o Desmond Ridder a lançar em marcação individual e tudo mais, e ele tá tendo umas panes mentais, assim. O problema não tá no processamento, ele tá fazendo a leitura, ele tá vendo o jogador, mas ele não tá com confiança para lançar. Os recebedores dos Falcons não estão conseguindo separação, até porque não são extremamente velocistas. O Drake London é um cara que correu 4,5 no combine. O Kyle Pitts, por mais que tenha corrido muito bem, é um tight end, então acaba sendo mais pesado e não conseguindo separar de um linebacker que pesa, do cornerback que pesa 30 quilos a menos do que ele. Então acaba tendo esse problema também. E o Arthur Smith não é a maior mente ofensiva no quesito fazer designs de jogadas aéreas. Ele é excelente no design de bloqueios de jogo terrestre, isso realmente ele é muito, muito acima da média. Porém, é algo que os Falcons precisam olhar para 2024. É um coordenador ofensivo para esse jogo aéreo, mas para essa temporada vamos ter que se virar com o que a gente tem aqui. Então, cara, isso me preocupa bastante, assim. E é um time que tá sendo forçado a passar com a bola. Eu não sei se vai conseguir, digamos assim, forçar esse jogo aéreo goela abaixo dos Texans, mas acho que qualquer chance de vitória dos Falcons, e principalmente dessa melhora do ataque, né? Os Falcons marcaram 13 pontos nos últimos 2 jogos somados. Então, muito, muito preocupante. A gente achava que o ataque ia ser o problema desse time. A gente achava que a defesa ia ser que deixar a gente na mão durante a temporada, está sendo o inverso, na verdade, está sendo o ataque. Então, acho que esse é um ponto para ficar bem de olho. E, cara, assim, eu pelo menos gosto da montagem de elenco que os Texans estão fazendo, apesar de terem subido pelo Will Anderson aí, e algumas pessoas não terem gostado do valor para subir. Eu acho que você tem 3 pilares aí interessantes defensivos, né, com o Will Anderson, Derek Stingley e o Jalen Pitre aí nessa defesa, mas como que é o corpo de linebackers também de interior ali, porque eu acho que isso pode ser algo bem importante para a partida. Esse é um problema. Inclusive, o Stingley não vai para o jogo, ele está no IR, né? Ele vai ficar mais algumas semanas de fora. Nesse momento, não preocupa, porque o Steven Nelson está jogando muito bem e o Shaq Griffin entrou muito bem no último jogo também. O Texans tem um slot corner que ele é um cara sem muito nome, ele está aqui há 3 anos, eu acho, já. Jogando muito bem, que é o Tavares Thomas. Tão bem que o Desmond King acabou perdendo a vaga. Mas eu acho que uma coisa legal de ser dita é que é o seguinte: o Texans tem um caminho para ganhar um jogo que é pontuar rápido. Pontuar rápido e botar essa bola na mão do Desmond Ridder. Né? Quem vê o último jogo contra os Steelers, aconteceu uma coisa muito parecida. Pode parecer um pouco estranho pensar porque é o time do DeMeco Ryans, mas o Texans é uma das equipes que menos manda blitz na liga. Basicamente, no último jogo contra os Steelers, o que foi feito é o seguinte: pontuou-se rápido 2 vezes e aí o DeMeco adotou a postura de a natureza marca. Natureza marca o Pickett. Então, o time jogou em zona a partida inteira. Eu acho que imaginam tentar algo parecido, né? Qual é a preocupação em relação aos corners? Muito tranquilo. O Peter tá bem, apesar que eu acho que ele vai jogar em cima do bichão o jogo inteiro. E a minha curiosidade vai ser o Jimmy Ward quando isso acontecer, porque o Texans ainda tinha na última temporada uma dificuldade muito grande contra bola cumprida pelo meio, era a melhor coisa possível, são tight end contra os Texans. Esse ano o time parece melhor, só que o time ainda não enfrentou um grande tight end. Na primeira rodada, quando o Baltimore Ravens, o Mark Andrews não jogou. Então, essa dificuldade não apareceu, mas ninguém do nível do Kyle Pitts ainda apareceu. E aí, eu acho que o time tem um benefício, é o Jimmy Ward está voltando e já jogou bem na última partida, é um bom safety. E os linebackers do time são muito voltados para parar o jogo aéreo, né? Você tem ali o Christian Harris, que está jogando bem, o Blake Cashman, quem lembra dele dos Jets, está fazendo uma temporada muito legal. Mas esse time tem alguma deficiência ainda na parte de linebackers contra o jogo corrido, né? Então, quem tá jogando mais é um calouro, o Toutou, que foi draftado agora. Inclusive, o Corey Littleton é uma certa decepção, abaixo a quantidade de snaps dele. E eu acho que uma coisa um tanto quanto determinante para esse jogo vai ser como volta o Denzel Perryman, que tá pegando o ritmo de novo. Eu acho que ele pode ser um ponto de virada, porque eu não acho que o Blake Cashman e o Christian Harris têm a estrutura suficiente para auxiliar o Jimmy Ward na cobertura do Kyle Pitts. Eu acho que vai ter que vender muito
de como volta o Perryman. Sim. Cara, assim, né? E você falou de começar rápido. Eu acho que isso é algo que seria cara, seria um terrível para os Falcons, porque o ataque começa de fato muito lento, pelo menos nas 4 partidas começou muito, muito devagar. Os Falcons são um time que tem um plano de jogo muito bem definido, que é te punir no jogo terrestre durante 3/4 da partida, até que a sua defesa esteja completamente exausta, com o Tyler Algier e com o Bijan Robinson, e aí no último quarto, com você já completamente exausto, aí sim poder explorar um pouco mais no jogo aéreo, poder explorar nos passes longos e tudo mais. Salve, Jones, bem-vindo, meu mano. Antes de passar para o Jones aqui, só falar um pouquinho do Injury Report e ver se tem alguma ausência aí possível notável para os Texans, né? Então, como o Gabriel já falou, a gente tem a volta aí de bastante jogadores da linha ofensiva. O Shaq Mason treinou completo nessa terça, apesar de ter treinado limitado na quarta. Titus Howard treinou completo nos 2 dias. Quem a gente não teve treinando aí nessa quinta-feira foram 3 jogadores: o John Match, o wide receiver, linebacker Jake Hansen e o defensive tackle Malik Collins. E limitado a gente teve o Shaquille Griffin, o Josh Jones e o Larry Tunsil. Então, assim, algum desses nomes você acredita que não vai para jogo e qual desses você acha que pode causar o maior impacto aí na possível ausência? Então, eu diria que quem é mais provável de não ir para a partida é o Malik Collins. E aí é meio complexo, porque ele não está jogando bem, mas ele é possivelmente o melhor nome para a posição, então a gente não sabe exatamente o que esperar com a ausência dele, né? Em relação ao Jake Hansen, ele é um cara muito de rotação, de mais special teams, então não vai causar grande impacto. Ali os linebackers do time é Christian Harris, Perryman, Littleton e Toto. Então, o Hansen é bem secundário. E o Matt é uma questão um pouco complicada, né? Porque ele não treinou hoje e não foi especificado porque ele não treinou, né? Para quem não sabe, o Matt, assim que ele foi draftado, ele foi diagnosticado com leucemia, por isso ele não jogou a última temporada. Então, Eu ele vi. está recuperado e tudo, mas ele é um caso um tanto quanto sensível, não? Uma pessoa que até um ano atrás tinha leucemia, então quando aparece ali que o Matt está fora por algo não especificado, a gente sempre tem um pouquinho mais de conservadorismo, né? Talvez não seja só uma questão física, talvez seja alguma coisa de tratamento, alguma coisa, enfim, de acompanhamento. Então, o Matt, ele é sempre, ou pelo menos nesse ano de retorno dele, assim, é alguém que se sempre toma algum cuidado, né? Então, acho que se tiver um pouco de incerteza em relação a ele, ele não joga. A dúvida mesmo em que pode impactar muito é o Larry Tunsil, porque, Sim, enfim, é o sem Larry dúvida. Tunsil, né? Exato. Salve, Jones, meu mano, beleza? E aí, Vitão? E aí, Gabriel? Bem-vindo aí ao podcast. E aí, Janis, tudo certo, cara? Tudo certo? É isso, cara. Cara, do lado dos Falcons, né, é algo até. Isso é algo que desde o ano passado já vem acontecendo, e é algo, acho que eu pelo menos admiro muito no Arthur Smith, que é essa gestão de lesões. Os Falcons não tem ninguém no injury report, nem limitado, nem nada, todos treinando completo. A gente tem a ausência do Troy Anderson, que tá na injury reserve, provavelmente fora da temporada, mas isso foi na semana passada. Mas tirando essa ausência, até o momento os Falcons não tem nenhum desfalque. A gente espera a volta do Cordell Patterson com mais snaps, né? Ele teve uma quantidade bem limitada por conta do script, que foi o jogo contra os Jaguars aí, então a gente espera que ele tenha um pouco mais de atuação aí nesse time dos Falcons, voltando a jogar em casa contra os Texans, então acho que ele pode ser um fator bem importante. Cara, então acho que assim, para fechar aqui, né, acho que a gente pode falar um pouquinho dos pontos chaves que pode ser determinante para a partida. Acho que o primeiro, falando em relação ao ataque dos Falcons contra essa defesa dos Texans, a capacidade de correr com a bola, mesmo sendo algo óbvio para o time dos Texans, que eu tenho certeza que o Demick Ryan já está ciente disso e está estudando como parar o Bijan e o Algier, e agora possivelmente o Patterson, ver quanto o Arthur Smith vai se apoiar nisso. Isso é uma mudança que o Arthur Smith teve do ano passado para esse, que eu sinceramente não entendi muito o porquê. Assim, ano passado o Falcons era um time que a gente sabia que ia começar o jogo, provavelmente ia ter 20, 25 tentativas de corrida antes do intervalo, e isso mudou de 2022 para 2023. Não sei se é porque o Arthur Smith quer ver de fato
do que o Desmond Ridder é feito para saber se a gente tem um quarterback nele ou não para o ano que vem. Porém, isso é algo que eu acho um pouco questionável. Acho que você tem que colocar o seu quarterback nas melhores situações possíveis. E até trouxe na review de terça-feira contra os Jaguars, os Falcons, de todas as terceiras descidas que resultaram, terceiras e quartas descidas que resultaram em punch ou em field goal, o time, em 56% delas, eram descidas para mais de 8 jardas. Então, terceiras e quartas descidas longas. Então, quando o seu quarterback não é muito experiente, foi uma escolha de terceira rodada, você deixar ele nessas situações desconfortáveis acaba sendo um pouco complicado. Você não ajuda ele, de fato, a poder performar melhor nesse quesito. Acho que no ataque, assim, acho que esse confronto ataque dos Falcons contra a defesa dos Texans, esse vai ser o principal motivo. E acho que outro também, que é sempre muito importante quando se trata do Reader, é qual a capacidade que os Texans estão conseguindo pressionar o Gabriel com 4 homens. Você falou que o Demico Ryan é um cara que manda pouca blitz. Como está sendo essa efetividade do pass rush aí nessas 4 primeiras semanas? Tem um cara que eu acho que ele possivelmente ele vai ser o maior risco pro Desmond Ridder, porque eu gostava do Desmond Ridder na época do Delta, até para falar a verdade, mas um problema que ele sempre teve é que ele trava um pouco quando tem alguém na frente dele, né? E talvez esse cara seja tem menos nome ali, mas já vem jogando há um tempo bem, falei dele, o Greenard. E o Greenard, hoje, ele é o cara que, em média, mais perto tá do quarterback quando a bola é lançada. A média dos jogadores, se não me engano, é 4,53 jardas e a do Greenard de 4,07, 4,08, alguma coisa assim. Ele é um pass rusher que não é tão físico assim, mas ele é muito explosivo e ele passa rápido. Então eu imagino que ele possa ser o jogador que mais causa problemas pro Desmond Ridder, mais do que o Jerry Hughes, mais do que o Will Anderson, por características de jogadores. Então eu prestaria bastante atenção no Greenard. Até porque se o Malik Collins não for pro jogo, muito provavelmente o Will Anderson vai jogar mais por dentro. Entendi. Faz sentido. Jones, alguma coisa que você queira adicionar aí, meu mano? Cara, eu tava vendo, eu não sei se foi num grupo nosso dos Falcons, algum grupo que os Texans também é um dos times que acho que às vezes mais perdem tackles e eles vão enfrentar agora o Aldir e o Bijan, né? Então, acho que pode ser um confronto. Deu uma travada para mim, se vocês mencionaram isso, peço desculpa estar repetindo, mas vai ser um ponto importante. Acho que a gente já viu aí, principalmente o Bijan, tem essa mobilidade, esse juke, né, que a gente fala, muito fácil, então... Você errar tackles e enfrentar o Bijan nunca é uma boa combinação. Então acho que pode ser um ponto aí para os Falcons. Acho que principalmente se a gente pegar esses últimos jogos que a gente sofreu com box muito pesados, a gente pode talvez ter o Bijan principalmente aproveitando disso para conquistar jardas e até marcar touchdowns. Exato. E, cara, agora passando para a defesa dos Falcons, acho que até como o Gabriel mencionou, e assim, né, o CJ Stroud vem jogando muito bem, porém, acho que o ponto parece meio óbvio, mas eu vejo muito essa partida contra o ataque do... Óbvio que para mim o ataque estão em patamares diferentes nesse momento, até pelo personnel disponível, mas eu vejo essa partida contra o ataque dos Texans muito parecida contra a partida que foi contra os Lions. Eu acho que se você não conseguir pressionar o Stroud com 4 homens, você não vai ter muita chance nesse jogo. O Goff, no primeiro tempo contra os Falcons, estava com 13 passes completos de 17 tentados para quase 200 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação, porque ele não estava sendo pressionado, e no segundo tempo começou a mudar um pouco. Foram aí que começaram a vir os erros dele, até a interceptação do Jesse Bates. Então eu vejo, para mim passa muito por isso, assim, né? Já vi alguns elogios ao jogo aéreo dos Texans no quesito criatividade e tudo mais, um time que usou muito bem as screens no jogo contra os Steelers, então acho que vai ser um teste interessante para essa defesa dos Falcons, que está performando muito bem. Acho que é uma defesa hoje top 12, quem sabe até top 10 da liga em números de performance e tudo mais. Então vamos ver o quanto a dupla Onyemata e Grady Jarrett consegue pressionar pelo meio aí. A gente tem a volta dos jogadores de linha ofensiva dos Texans. Porém, foi aquilo que eu falei no começo sobre sincronia, entrosamento e tudo mais. Talvez os Falcons possam tomar um pouquinho de vantagem sobre isso. E também, cara, ver o quão bem a gente vai conseguir anular essas armas aéreas, como eu disse, né? É um corpo de skill players competente, porém
na minha opinião, nada assim muito espetacular fora da curva. Então eu acho que com essa secundária, com o Okuda, com o Terrell e com o Jesse Bates, acho que seja possível fazer um bom trabalho, espero que sim, porque esse ataque dos Texans, principalmente nas últimas 2 semanas, vem performando muito bem aí, com mais de 30 pontos nos últimos 2 jogos. Cara, acho que é isso. Não sei se tem algo a complementar nesses duelos-chave, ataque e defesa, o Gabriel. Tem uma que talvez esse seja o ponto-chave da defesa dos Falcons, é pressionar por dentro, né? De todos os problemas do Stroud, o que até virou meme, a questão daquele teste de QI, enfim, mas é que ele ainda não tem uma leitura de jogo tão legal assim. E tem algum problema. O Texans tem a volta do Tunsil e do Howard. Howard, que eu acho um tackle muito subestimado, e eu acho ele muito subestimado, principalmente porque analistas têm certa dificuldade de dizer que eles erraram. Esse é um grande problema na indústria como um todo. Enfim, muito se fez do Titus porque ninguém sabia quem ele era, e ele é um right tackle muito competente, né? Muito competente. Então, porém, esses retornos são na ponta da linha, né? Então, o Texans vai com o Shaq Mason, que vai ser aquela âncora ali pelo meio, só que você tem um bom center, até competente, que é o Jared Patterson, mas ele é calor. E ainda não sabemos direito quem vai jogar de left guard. Existe uma ideia que possa ser o Josh Jones, mas o Josh Jones já não é grande coisa como tackle. E se não for o Josh Jones, provavelmente vai jogar o Michael Dieter, que é um desastre, né? O Michael Dieter, ele é um dos piores jogadores que eu vi na minha vida. Não é um dos piores OLs, é um dos piores jogadores. O Michael Dieter é muito ruim. Então, tudo que a gente não quer é o Onyemata e o Good Jarrett dobrando e tocando para cima de um Michael Dieter e de um calouro. Então, acho que o problema pode estar ali. E eu acho que com a volta dos tackles, a gente vai também forçadamente, por causa da defesa do Falcons, ver o Slowick trabalhando mesmo pela primeira vez. É um jogo que eu acho que vai ter muita screen, vai ter muito play action, coisas que não dava de fazer tão bem, porque era difícil vender a corrida que você não tinha uma OL antes, né? Agora, principalmente com a volta do Titus e do Tunsil, eu acho que talvez o Slowick tenha o jogo mais criativo dele. Isso pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, sem dúvida. Exato. Vai ser um jogo divertido, vai ser um jogo divertido. Jones, alguma coisa que você queria adicionar, mano? Cara, basicamente, acho que é um time que acho que eu esperava que o jogo corrido tivesse talvez um pouco mais dominante pelo lado do Pierce, e que acho que até o Singletary tem roubado aí snaps e tem... Mas acho que no geral é um jogo corrido que eu esperava até um pouco mais esse ano, mas em compensação eu tô me surpreendendo muito com esse ataque aéreo, né? Então não tem como, eu acho que o Stroud está num momento muito bom. Espero que o Jesse Bates, assim como ele fez com o Bryce Young, ele dê as credenciais de boas-vindas à NFL aí porque acho que vai ser um confronto interessante pro Stroud. E, cara, ele tem muita arma, né? A gente às vezes foca nos principais, né? Que é os dois meninos, né? Que é o Tank Dell e o Nico Collins, mas a gente não pode esquecer que tem dois veteranos ali que fazem muito bem os papéis deles, que é o Robert Woods e o Dalton Schultz. Então, é um ataque, querendo ou não, se a gente, que nem você falou, se a gente não conseguir pressionar 4 homens, cara, algum cara bom vai ficar sobrando ali na nossa defesa, e a gente sabe a consequência disso. Exatamente, ainda mais com o jogo aéreo criativo, que é o que parece ser o caso aí nessas 4 primeiras semanas. Bom, cara, então vamos finalizar aqui com os palpites. Agradecer o Gabriel mais uma vez aí por aceitar o convite. Cara, eu acho que esse vai ser, por enquanto, o confronto mais difícil de eu palpitar, sendo bem honesto, assim, eu tava... foi o que eu falei, na off-season a gente marcava esse jogo como uma vitória obrigatória dos Falcons, não pela qualidade dos Texans, mas sim pela ambição dos Falcons na temporada. Nas 2 primeiras semanas parecia que ia ser o caso, porém nas últimas 2 a chavinha virou completamente aí para ambas as equipes. Cara, putz, é bem difícil, assim, eu acho que eu vou só pelo fator casa, sendo bem honesto. Por enquanto eu tô 100% nos palpites aqui do podcast, acertei as 2 vitórias e as 2 derrotas dos Falcons, mas é o típico jogo que, se os Falcons querem provar que são um time que almejam ganhar a divisão e ir para os playoffs, os Falcons estão um passo à frente dos Texans no quesito rebuild, pelo menos na minha opinião, assim, acho que na montagem do elenco, de linha temporal mesmo. Acho que os Falcons estão um ano na frente. Acho que os Texans de 2024 podem ser os Falcons de 2023 no quesito ambição de chegar aos playoffs.
Então, por isso eu vou com um 24-21 aí pros Falcons. Acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. Gabriel, se quiser ir com o seu, cara, depois a gente fecha com o Jones. Cara, eu acho que vai ser um jogo, assim, equilibradíssimo, porque tem uma questão que é o seguinte, no nosso entender, pelo menos, o Texans tem um muito bom time e o Texans não tem um muito bom elenco, né? Acho que é justo, sim. Peças de reposição, se tirar provavelmente ali os cornerbacks, que tá bem servido, mas especialmente na defesa, peças de reposição são tanto quanto complicadas, né? O Texans tem 2 safeties reservas, que são 2 tragédias, que é o Eric Murray e o Stewart. Stewart, que era do Cardinals, o Murray do Browns, enfim, 2 muito abaixo da crítica. Então, por exemplo, se o Pra Petrie compensar o titular, né? Pra compensar o titular. se o Petrie e se o Ward sentirem alguma coisa, o time tem problemas, né? E eu acho que é um dos jogos mais imprevisíveis, porque a gente não sabe como a linha ofensiva vai voltar, a gente não sabe como que o Slowick vai começar a trabalhar agora, que ele tem quase a sua linha de volta. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, que alguns absurdos podem acontecer e ele acabar indo descarrilhando. Eu acho que a melhor chance que os Texans têm é jogar rápido, Eu acho que se pontuar descarrilhar é pro rápido. lado dos Texans. Não vejo os Falcons dominando nesse Também jogo. não. O que eu acho que é possível de descarrilhar, por exemplo, é duas. O CJ ainda tá com problemas jogando em blitz, né? Ou sob pressão. Então, você tem o Onyemata no pescoço dele, o Good Jarrett no pescoço dele 2 vezes no primeiro quarto, você pode acabar um jogo ali, né? Então, acho que é o que pode acontecer. Mas os Texans, para mim, tem um caminho para ganhar o jogo, que é o mesmo quanto os Steelers: pontuar rápido e jogar em zona, porque o time sabe jogar em zona. Mas esse é um jogo bem equilibrado, bem difícil, principalmente também são QBs jovens, então qualquer um dos dois pode travar a qualquer segundo, isso acontece. Então eu vou um pouco pelo clubismo, um pouco pelo quarterback, desbalanceando, e, cara, eu não vou chutar placar, mas eu vou chutar Texans por 3. Justo. Acho justo. E aí, meu mano Jones, qual a expectativa? Cara, acho que vocês resumiram bem. Acho que eu ainda tô confiante que vai ser uma vitória bem apertada. Também acho que eu vou ficar por 3 aí. Vou chutar, sei lá, um. Mas acho que vai ser um ataque de um jogo de bastante pontos até. Acho que os Falcons vai conseguir. Eu não confio nisso. Enquanto o ataque do Falcons não me mostrar que consegue fazer mais de 20 pontos, eu não aposto nesse. Eu acho, mas na verdade eu acho que porque o Falcons vai ter que correr atrás, porque eu acho que esse time do Texans joga muita bola, então eu acho que eu vou colocar uma vitória na minha esperança, mas com o pé já receoso esperando uma derrota, porque esse time dos Texans é aquela pedra no sapato que a gente olha no calendário e fala assim, eles ainda estão em reconstrução, não sei o quê, deram pique pros Cardinals, mas é um time que se o pessoal da divisão deles bobear, eles estão Exato, lá de olho. Querendo ou não, a divisão toda do Texans está empatada aí pela briga da NFC South, então é um time que está almejando playoffs hoje. Não sei, Colocar um seria brigar. 31-28, sou ousado. Nossa, aí seria jogão. Assim Mas, cara, espera. acho que é isso. Assim, esse jogo tem a cara de ser uma armadilha para os Falcons. Foi o que eu falei, né? Antes da temporada começar, a gente marcava esse jogo como vitória, e eu ainda acho que um time que almeja ir para os playoffs como os Falcons e tem um elenco como um todo, que time por time, os 22 contra os 22, acho que é bem parelho, mas um elenco como um todo dos Falcons aí, eu acho um pouquinho mais profundo. E, cara, o Léo fala que não gosta da chamada do Art Smith, meu jogo terrestre tem chance de entrar. Eu acho que a expectativa do ataque funcionar passa por aí, Léo. Sendo bem honesto, acho que se não entrar de novo vai ser complicado. Acho que um jogo em que o ataque terrestre tenha menos de 150 jardas é um jogo em que os Falcons não vençam. Acho que vai ser nesse nível de performance que a gente vai ter que ter do jogo terrestre. E o Xará aqui, o Vitor fala 24-20 pelo fator casa. Cara, eu tô indo, acho que quase exclusivamente com esses 3 pontos pelo fator casa. Eu acho que se não fosse por isso, assim, a performance do Desmond Ridder muda completamente dentro e fora do Mercedes-Benz. Então, eu tô me baseando bastante nisso também. Ele ainda não perdeu em casa pelos Falcons, então também pegando um pouco nessa mística, quem sabe, não sei. Mas, cara, mais uma vez, Gabriel, obrigado por aceitar o convite aí. Jones, valeu pela participação. Domingo a gente tem a nossa cobertura lá no Twitter, e na terça-feira logo após o jogo também a nossa live com as reações instantâneas lá no Instagram, e na terça-feira a gente vem com a live de review um pouco mais com a estatística.
Léo, depois, cara, você pode ver no VOD aí, a gente fala um pouquinho sobre os linebackers. São linebackers focados um pouco mais no jogo aéreo, mas que são competentes, sim. Pode ser que dê um trabalho, apesar de não ter enfrentado um tight end de elite, como o Gabriel mencionou antes. Mas depois dá uma olhadinha que a gente vai estar com o vídeo no YouTube e tudo mais. Então é isso. Nos vemos na terça-feira com a live de review aqui na Twitch e no domingo com a live das reações instantâneas lá no Instagram. Gabriel, valeu mais uma vez. Jones, obrigado pela Fechou, eu que participação. agradeço. Valeu. Eles não Nos vemos jogaram no próximo. com Tyrande de Elite porque eles não enfrentaram o Johnny Johnny Smith. Smith. Johnny Isso, Smith. justo. Justo. É isso, rapaziada. Nos vemos no próximo episódio, então. Um abraço e até mais.